1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 em diante. Amém? Quem achou, diga amém. Amém? Ninguém achou? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18. Amém? Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o que está escrito na sua Bíblia, meus amados irmãos? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Papai querido, graças te damos nessa noite, é um privilégio poder estar na tua casa, é um privilégio, Senhor, poder fazer parte do teu corpo, do corpo de Cristo, fazer parte da noiva de Cristo, isso é um privilégio, Senhor. Nós sabemos que nós não merecemos, e como foi dito, Senhor, nós sabemos que isso foi conquistado não por coisas corruptíveis nessa terra, como a prata, como o ouro, como riquezas humanas, mas esse direito foi alcançado através do sangue de Cristo Jesus, que verteu lá na cruz do Calvário, e hoje nos deu a oportunidade, papai querido, de nos tornar filhos do Senhor, e isso é um privilégio para nós. E nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, pois sabemos que ela é extremamente edificante. Uma vez que nós ouvimos ela alcança o objetivo principal dela, que é o nosso coração, que é a nossa mente, e ela traz transformação no nosso espírito, na nossa alma e na nossa vida. E é isso que nós queremos experimentar do Senhor nessa noite, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e também como igreja nessa noite, nós repreendemos toda a ação do mal, toda a estratégia de Satanás e seus demônios, todo o laço do inimigo que levantou nesta noite, que venha cair por terra em nome de Jesus. E eu clamo a Ti, Senhor, abre as comportas do céu nessa noite e derrama uma bênção tal, uma bênção sem medida sobre a vida dos Teus filhos, derrama milagre, transformação, renovo, esperança, um novo tempo, libera, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou para os Teus filhos nessa noite, ó Pai. É isso que Te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Amém e amém. Amém? Meus amados irmãos, nós sabemos que tudo na nossa vida é construído com um propósito específico. Não é, Ronaldinho? Tudo na nossa vida a gente constrói com um propósito específico. Se a gente pegar lá a irmã Tássia de exemplo ali, né? Um dia ela sonhou, Deus colocou no coração dela o sonho, a estratégia, o objetivo de construir uma escola. Mas o objetivo de construir escola não é apenas ter uma escola. Ele tem um propósito específico. Ele tem um propósito de marcar uma geração, ele tem um propósito de transformar vidas. Nós sabemos que nos últimos dias, nós estamos vivendo dias difíceis, onde os nossos filhos boa parte dos nossos filhos estão sendo educados na escola. Essa é uma grande realidade. A escola, ela tem sido uma grande formadora de caráter, de condutas das nossas crianças, e isso tem se tornado a nossa futura geração, que são os adultos, né? Então, quando a gente tem uma escola sólida, né, formada através dos princípios da palavra de Deus, eu falo que certamente você está marcando uma geração. A próxima geração, tem muita gente que fala assim, essa geração, fala assim comigo, tem muita gente que fala assim, essa geração está perdida. Agora fala assim comigo, essa geração ainda há esperança. Né? Tem gente que acha que essa geração já está perdida. Mas eu posso dizer que essa geração ainda tem esperança para ela. As crianças que estão vindo, as bebelas que estão vindo, né? Os Antonis que estão vindo, os Fabinhos que estão vindo, os Otávios que estão vindo, eles vão ter oportunidade de ser formados da forma cujo Deus preparou, da forma cujo Deus sonhou para que nós pudéssemos viver.
E se nós temos mais de uma escola ainda, né, ô irmã Tássia, formada com princípios, com caráter cristão, certamente nós vamos marcar uma boa geração. Interessante, esses dias conversando com uma das professoras, ela falou o seguinte para mim, falou assim, ó, 50% praticamente dos alunos que são da escola, eles não são de igrejas evangélicas, né, Tássia? A metade, mais ou menos, não é, né? Então isso mostra que tem filhos de cristão, mas tem pessoas também que não é e estão se tornando. Porque uma geração está sendo mudada, uma geração está sendo transformada. Então a gente precisa ter esse entendimento, que tudo que é criado é para um propósito específico. Uma Bíblia, ela é criada, não é para ser guardada. A Bíblia não foi criada para ser colocada no nosso guarda-roupa. A Bíblia foi criada para que nós possamos alimentar dela, não é para a gente ler. Jesus, quando a gente pega o Evangelho de João, ele fala, examinai, pois, a Escritura, pois cuidar de ter nela vida eterna. Então, examinar é uma coisa, ler é outra, né? Um exemplo clássico disso é quando a gente vai no médico, né? Tem muitos médicos que lê a gente, né? Chega lá, ele olha assim, olha lá, toma esses remédios aqui, mas doutor, mas não precisa, não, pode tomar isso aqui que é esse sintoma. Aí tem pessoas que já chegam falando para o médico também o que está sentindo. Aí o médico já vai, você termina de falar, a receita já está pronta, né? Agora tem médico não, que vai lá, põe aquele negocinho na orelha, vai, pá, examina, pede exame, uma série de coisas. Então é isso que Jesus está nos ensinando, que a gente precisa examinar as Escrituras, né? Ler e não entender, não adianta nada. Eu lembro lá do eunuco, né? Quando ele estava andando na carruagem ali, passando a carruagem, ele estava fazendo a leitura ali do livro do profeta Isaías. De repente, Filipe aparece para ele e fala, tu entendes o que lê? Ele fala, eu leio, mas não estou entendendo nada, né? Quem aqui consegue falar inglês? Quem aqui sabe falar inglês, levanta a mão. Quem aqui sabe falar inglês? Lê inglês. Alguém sabe ler inglês? E se eu entregar um livro de inglês para vocês, vocês conseguem ler? A gente até lê as traduções tudo errado, tudo embolado, né? E não entende nada também do que está sendo dito. Aí esses dias também a gente estava ouvindo os pastores falar, né, irmã Tássia? Eles estavam falando que eles foram lá para a Colômbia, aí colocaram lá, pediram para eles preencherem uma folha, e estava lá assim embaixo, assim, apelido. Aí um virou para o outro e falou assim, não, eu sou convertido, irmão, não tem apelido mais não. Aí o outro, mas eu também não tenho apelido, o que eu vou colocar aqui? Né? Resumindo, quando chegaram lá na hora do embarque, aí eles descobriram que o apelido era o sobrenome. Olha para você ver, eles leram, mas não entenderam nada, né? Aí disse que eles foram no restaurante, né, irmã Tássia? Foi pedir carne de boi. Aí falava carne, aí o garçom entendia. Quando falava boi, o cara não entendia nada. Ou seja, ouvia, mas não entendia nada. E a gente precisa tomar cuidado para que isso também não seja uma realidade na nossa vida. A gente lê a palavra, ouvir a palavra e não entender nada. Por isso nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos trazer a interpretação e o discernimento daquilo que está sendo dito, para que a palavra do Senhor ela seja edificante na nossa vida, né? Eu falo isso porque que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem o conhecimento da leitura. E isso, Satanás, ele sabe muito bem. Eu digo que Satanás ele conhece a Bíblia mais do que todos nós juntos. Ele não só conhece, como ele presenciou cada fato. Ele viu a história de perto, né, de cada fato. Mas, porém, ele não pratica, isso não é uma revelação para ele, né? Então a gente precisa ter esse zelo, né? Entender que a Bíblia foi feita para a gente examinar. Outra coisa, o violão. O violão foi feito para ser o quê? Se não tocar o violão, adianta o quê, né, irmão Vandinho? Ele é bonito, olha que coisa linda, mas se não tocar, né? A chave do carro. A chave do carro ela foi criada para fazer o quê? Ligar o carro. Então tem que ter o carro antes e você liga o carro, né? Adianta só ter a chave do carro e não ter o carro? Então, se a gente pegar tudo na nossa vida, ela foi criado por um propósito específico. Algo foi criado e depois você cria algo para complementar aquele algo. Só que com Deus é diferente. Deus é extraordinário. Deus, quando Ele pensou em nos criar, a Bíblia fala uma coisa interessante. Aqui Ele fala que aqui nós fomos resgatados, ou comprados, ou salvos, por um cordeiro imaculado, um cordeiro perfeito. Um cordeiro, quando você olha para o cordeiro, você não vê nada de errado no cordeiro. Você olha e fala, que coisa mais linda, que coisa mais preciosa, que coisa mais valorosa, né? Então Deus ele criou o cordeiro, não, o cordeiro foi criado
muitos antes de nós. Então Deus, eu fico imaginando a história, lá no início de tudo, imagino que lá no início só estava Deus, o Espírito Santo e Cristo Jesus. Eu imagino que no início só estavam os três. E ali Deus falou assim, vamos começar a criar coisas. E a história diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então todo mundo aqui sabe, né? O apóstolo Paulo também, ele fala que ele conheceu um homem que foi até o terceiro céu, conheceu coisas inefáveis, que não é lícito um homem entender e falar. Então acredita-se que criou-se 3 céus, né? A Bíblia dá uma margem para entender mais ou menos isso. E alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que o primeiro céu que a gente consegue ver, que é o céu atmosférico, a gente vê as nuvens, é claro que a gente não consegue ter contato, né? Isso é uma visão de luz que a gente tem, né? Então o primeiro céu está aqui. O segundo céu, ele vai ser narrado ali, quando a gente pega ali Efésios capítulo 6, quando vai falar das armaduras de Deus, vai falar que tem uma batalha que é travada ali, né? Que essas armaduras elas precisam ser utilizadas para a gente guerrear ali nas regiões celestiais. Então a gente se entende que ali é o segundo céu. E quando a gente pega o livro de Daniel também, a gente vai ver que o anjo veio trazer uma mensagem para Daniel, porém ele foi bloqueado nas regiões celestiais. Aí onde Deus ali acredita, alguns historiadores, que Deus vai criar um anjo Miguel, né, que significa o nome dele, quem é semelhante a Deus. E naquele dia que ele é criado, ele vem ali para destruir os principados que estavam ali atrapalhando o anjo de chegar para entregar a mensagem para Daniel. E o último céu, né, que é diante do trono de Deus, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então no início Deus criou tudo isso, Deus criou os anjos, Deus criou os 24 anciões, os seres viventes, Deus criou tudo que é perfeito e maravilhoso, Deus criou a terra, Deus criou tudo. E por incrível que pareça, olha a coisa mais interessante, depois de Deus ter criado todas essas coisas, Deus então, a gente vai ver, depois vai narrar a história, eu vou resumir, né? Tem a queda do homem, depois da queda do homem, Deus vai reconstruir a terra, e depois da reconstrução da terra, Deus vai começar a reconstruir tudo. E depois que Deus reconstrói tudo, prepara tudo, Deus fala, agora vamos criar o homem. Então Deus ele cria tudo antes, deixa tudo preparado de forma perfeita, para que depois ele possa colocar o homem. Mas Deus é tão tremendo, irmão Vandim, que ele já sabia que o homem ia falhar. E como Deus já sabia que o homem ia falhar, o que ele faz? Ele cria o cordeiro, né? Então a gente sabe aí que o dia 25 está aproximando, 25 está chegando, o dia do Natal. Embora alguns teólogos acreditem aí que o dia do nascimento de Jesus é o dia 1º de abril, por isso que eles falam que é o dia da mentira, enfim, mas ninguém tem a data certa, exata do dia do nascimento de Jesus. Como ninguém tem a data certa, a gente comemora o dia 25 de Natal, 25 de dezembro, dia do Natal, e está tudo certo, né? E esses dias eu falava uma coisa com as crianças lá na escola, né, Tarso? Uma coisa interessante, né, que Deus colocou no meu coração, né? A gente precisa tomar muito cuidado nessa época do Natal, para a gente não dar glória ou celebrar a pessoa completamente errada no Natal. Onde eu estava explicando para eles, está chegando o Natal, todo mundo lembra de quem? Do papai? Não é eu, né? Repete assim comigo, papai, não é eu. De novo, papai, fala, Otávio, papai, não é eu. Então, quando você vê ele de velhinho de vermelho lá, ele chama papai, não é eu. Que é um santo aí, né? O São Nicolau, enfim, não vou entrar nesse coisa, senão você vai alongar muito, né? Então, ele foi criado para ser colocado no lugar de Jesus, para ele receber a glória no lugar de Jesus. Por isso que os pais aí precisam ensinar os filhos, né, o verdadeiro sentido do Natal, a importância do Natal, e celebrar o nascimento, mas também relembrar do sacrifício de Jesus lá na cruz. Então está chegando o aniversário da pessoa mais importante do mundo. Por que eu falo que é o aniversário da pessoa mais importante do mundo? Esse ano, Jesus, falando do nascimento, tá, amados irmãos? O nascimento na terra. Depois que Jesus nasceu na terra, ele é o único na história que está completando 2022 anos. Fala com o irmão que está do seu lado assim, Jesus, depois do nascimento terreno, estou falando da história toda dele não, estou falando depois que ele desceu na terra. Ele é o único homem que está completando 2022 anos. Conhece alguém que completa 2022 anos sem ser Jesus? Completa não?
Então pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, né? Que ele merece. Meus amados irmãos, olha como é que Deus é maravilhoso, né? Ele já sabia que eu ia falhar. Ele já sabia que cada um de nós aqui ia falhar. Então, quando a gente volta lá no Antigo Testamento, quando se levanta um profeta chamado Isaías, Deus vai dar a visão a ele do nascimento de Jesus. E a história vai ver, ele vai relatar no seu livro o seguinte: um menino nasceu, né? Um menino nasceu. E quando ele fala um menino nasceu, ele estava visualizando Jesus, mas ele não sabia que era Jesus. Porém, ele conseguiu perceber todos os atributos de Jesus. Ele percebeu que ele era o príncipe da paz, ele percebeu que ele era o Senhor da justiça, ele percebeu que ele era o único perfeito. E o interessante é que ele viu o nascimento de Jesus, mas ele também teve o privilégio. Ele teve o privilégio de, antes de Jesus nascer, quando a gente pega lá em Isaías capítulo 53, ele também teve o privilégio de ver o sacrifício de Jesus na cruz antes de muitas pessoas. Então o profeta Isaías, Deus deu a visão para ele do nascimento de Jesus e também deu o nascimento do sacrifício de Jesus. E o interessante que a gente vai ver é que quando ele tem essa visão, parece que ele narra a história, e todas as vezes que eu faço a leitura do capítulo 53, os nossos olhos se enchem de lágrimas, não enchem? Porque a gente vê algo profundo acontecendo com Jesus. E todas as vezes que eu lembro do livro de Isaías 53, eu lembro da cruz de Jesus. E eu lembro o quão grato eu devo ser Jesus. Eu brinco que todas as vezes que eu olho para Isaías 53, que eu olho para a cruz de Jesus, eu lembro que eu tenho uma dívida eterna de gratidão com o nosso Senhor Jesus. Fala com o irmão que está do seu lado assim: eu tenho uma dívida eterna de gratidão com o nosso Senhor Jesus. Se a gente juntasse todos os tesouros do mundo, todas as riquezas do mundo, ainda assim nós não teríamos todos os recursos financeiros necessários para pagar o que Jesus fez na cruz por nós. Então nós precisamos entender isso, que a única pessoa que merece a nossa honra, a nossa glória, é Jesus. Então todos os dias nós precisamos lembrar do nascimento de Jesus. Nós precisamos lembrar da cruz de Jesus. Nós precisamos lembrar que Jesus, ele é o Cordeiro que foi criado antes da fundação do mundo, para a remissão dos nossos pecados e principalmente para nos dar paz, amor, alegria, liberdade, salvação, transformação, cura, milagre, renovo, novo tempo, esperança. Tem uma lista grande para a gente falar aqui, né? Então, todos os dias nós precisamos lembrar que Cristo Jesus é maravilhoso, nós precisamos lembrar que Cristo Jesus é extraordinário, nós precisamos lembrar que sem Jesus nada somos, nós precisamos lembrar que somos extremamente dependentes do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos todos os dias lembrar da cruz. Quando nós lembramos da cruz, a cruz não nos permite desistir no meio do caminho. Quando nós lembramos da cruz, nós lembramos que tem algo valoroso, nós temos algo precioso, uma missão maravilhosa para cumprirmos, que é falarmos sobre o amor de Jesus, que é falar sobre a cruz. Quando nós lembramos de tudo aquilo que Jesus fez por mim, tudo aquilo que Jesus fez por nós, nós entendemos que nós temos uma dívida eterna de gratidão com o nosso Senhor Jesus. E é muito importante, né? Esses dias Deus falou bastante comigo sobre gratidão, e no domingo o pastor pregou um pouco daquilo que Deus falou comigo sobre gratidão. E uma coisa que Deus colocou no meu coração sobre gratidão, né? Eu lembro que eu estava assistindo alguma coisa por acaso, e ali caiu num vídeo, né? Deus já estava falando comigo, ministrando no meu coração sobre gratidão. Caiu um vídeo, e eu fui assistir o vídeo. E aquele vídeo ele mostrou a importância que nós temos de sermos gratos ao nosso Senhor Jesus, né? Antes de falar um pouquinho sobre o vídeo, né, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre gratidão, a gente vai ver que gratidão é uma sensação de prazer, de alívio, que é liberado sobre nossa vida. E quando nós somos gratos, sabia que a gratidão ela é capaz de curar depressão? Quem aqui sabia disso? Que a gratidão é capaz de curar depressão e curar ansiedade. Quem sabia disso? Olha que coisa tremenda, o poder da gratidão.
E ali continua falando que a gratidão, ela traz isso, além dela curar todas essas coisas, ela nos traz a sensação de alegria, de prazer, porque ela gera endopamina, que fala, não é? Endopamina, que vai para o nosso cérebro, traz a sensação de alegria, de prazer. Então, ser grato também traz alegria. Pode ver que todos aqueles que são gratos, que andam na rua agradecendo por tudo, pegou uma coisa no chão, muito obrigado. A pessoa fez uma pessoa para ele, obrigado. Pode ver que geralmente essas pessoas são as pessoas um pouco mais alegres. Quem já percebeu isso? E isso nós precisamos então ter esse entendimento, nós precisamos olhar para a cruz todos os dias e ser grato ao nosso Senhor Jesus, para que a alegria dele possa contagiar, para que a alegria dele possa preencher o nosso coração e nós possamos vermos dias na alegria do Senhor. E voltando então ao vídeo, esses dias eu assisti um vídeo tremendo que ele falava sobre gratidão. Ele falava de um empresário muito rico, esse homem era um empresário muito rico nos Estados Unidos, e ele teve que viajar, se eu não me falho a memória, para Israel, se eu não me falho a memória. E quando ele chega em Israel, ele está lá fazendo seus afazeres, suas coisas de trabalho, e de repente, dá o horário de almoço, ele vai para um restaurante mais próximo que estava ali. E quando ele chega lá no restaurante, tem uma fila imensa. Não sei se alguém aqui já ouviu essa história. Alguém aqui já ouviu essa história? Não? Ele chega no restaurante, tem uma fila imensa. E um senhorzinho que estava lá na frente da fila, vê aquele homem inquieto, agitado. Ele sai do lugar dele e vai conversar com aquele homem. Fala assim, por que você está tão inquieto? Ele falou, não, é porque está no meu horário de almoço, eu tenho tantas coisas para fazer. Aí aquele senhorzinho falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos trocar de lugar? Como você tem que voltar para o trabalho, você tem poucas horas de almoço, você pode ir para o início da fila, eu vou ficar lá no seu lugar, lá no final. Eu já sou aposentado mesmo, para mim tanto faz, tanto fez, não tem problema ficar muito tempo aqui não. E a história diz então que aquele empresário vai lá para o início da fila, ele come rapidinho, termina de almoçar, e quando ele está saindo, está quase chegando a vez do senhorzinho, né? E ele vai embora. Aí passa algumas horas, ele ouve no noticiário que o local onde eles estavam, no restaurante que eles estavam comendo, aconteceu um incidente lá, desabou, matou várias pessoas e muitas pessoas ficaram feridas. E ele imediatamente saiu, foi para o lugar. Quando ele chega num lugar, ele vai tentando descobrir o nome das pessoas que morreram, o nome das pessoas que estavam enfermas. Ele descobriu, que ficou machucado, ele descobriu que o senhorzinho não tinha morrido, mas que ele tinha ficado muito machucado, ele estava internado num hospital próximo. E ele vai para o hospital, quando ele chega lá no hospital, está lá o filho do senhorzinho com ele. Ele fala assim, nossa Deus, seu pai me salvou. Era para eu estar lá, era o meu horário de almoço, era para eu estar lá. Ele trocou de lugar comigo, eu almocei, fui embora para a empresa, e se ele não tivesse trocado de lugar comigo, era para eu estar ferido ou talvez ter morrido. Então eu sou muito grato a ele. Eu quero pagar todas as despesas hospitalares, tudo que tiver aí por minha conta, pode me falar o valor que eu vou pagar, pode colocar na minha conta. Aí o filho dele falou assim, não precisa se preocupar. Aqui no nosso país, quando acontece alguma coisa desse tipo, o governo paga toda a conta. Então não precisa se preocupar, isso aí já está tudo pago já. E aquele empresário, então, passa o contato para ele, passa o contato para o filho, fala assim, se vocês precisarem de alguma coisa, algum dia, entre em contato comigo, esse aqui é o meu número, daqui uns dias estou indo embora para os Estados Unidos, mas qualquer coisa que precisar, pode me ligar a qualquer hora, que o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu estou aí com a mão estendida. E aquele homem, então, retorna para os Estados Unidos, para a sua cidade de origem, começa a tocar lá a empresa novamente normal, as coisas tudo começa a continuar de forma normal. De repente ele recebe uma ligação, irmão Vandinho. Aí quando ele recebe a ligação, ele percebe que na ligação era o filho daquele senhor. E ele fala assim, o meu pai está precisando fazer uma cirurgia urgente, essa cirurgia tem que ser feita aí nos Estados Unidos. Será que você pode fazer alguma coisa para estar nos ajudando? Porque a gente não tem dinheiro, não tem recurso financeiro, mas talvez você consiga algum médico, algum contato, alguma coisa para estar nos ajudando. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, pode vir para cá, eu vou pagar a passagem para você e para eles, hospedagem, tudo por minha conta. Pode vir que eu estou aqui para ajudar vocês, vou servir vocês. E aí então ele manda o dinheiro para aquele senhor, ele paga as passagens, ele vai para os Estados Unidos, e quando ele está chegando nos Estados Unidos, ele fala com a secretária dele, pode cancelar a agenda de tudo hoje. Hoje eu não vou atender ninguém, hoje eu vou até o aeroporto, hoje eu vou receber os meus 2 amigos que estão vindo de Israel. Quero dar um abraço nele, vou levar ele até o médico, vou ajudar ele no que for possível, porque eu sou extremamente grato a ele, ele salvou a minha vida. E a história diz que aquele homem então vai até o aeroporto.
Quando ele chega no aeroporto, irmão Carlos, ele encontra aquele senhorzinho, dá um abraço nele, toma um café com ele, todo alegre, sorridente, e leva ele para o hospital. Quando ele está chegando no hospital, ele recebe a notícia que no prédio, na empresa dele, que a empresa dele ficava num prédio, que a empresa dele, olha que coisa tremenda isso, tinha acabado de acontecer um atentado terrorista e tinha atingido o World Trade Center, que falam, né? A empresa dele ficava lá nas Torres Gêmeas. Então foi naquele dia, no dia 11 de setembro, que aconteceu esse atentado. Esse empresário, é uma história real desse empresário. Ele foi salvo 2 vezes. A primeira vez, ele foi salvo sem nada. A segunda vez, ele foi salvo por causa de uma gratidão que ele teve com o Senhor. Ele foi grato ao Senhor por um favor que aconteceu, que aquela pessoa fez por ele, e ele recebeu a salvação. E nós precisamos também olhar com esse olhar para o Senhor. Quando nós somos gratos ao Senhor, é claro que o Senhor ele nos salva várias vezes, de tantas circunstâncias, mas quando nós somos gratos ao Senhor, salvação, transformação, milagres, renovo, restauração, está chegando, vindo de encontro ao nosso caminho. Então nós precisamos todos os dias olhar para Cristo Jesus. Quando o Senhor falar assim para nós, assim, ó, faça isso, a gente tem que fazer o quê? Olhar para a cruz, fala, Senhor, eu posso até não querer fazer, mas eu vou fazer porque eu tenho uma dívida eterna de gratidão com o Senhor. Né? E Deus ele traz transformação, traz milagre, traz coisas maravilhosas na nossa vida. Vou pegar o testemunho da Tássia de novo, né, Tássia? O pastor chamou ela, vem para a escola bíblica, Tássia. Não, pastor, não vou. 1 ano, né, Tássia? Aí no dia que ela decidiu, falar assim, não, sou grato a Deus, eu vou. Aí Deus deu uma escola para ela, né, Tássia? Então isso aí mostrou a sua gratidão que você teve com Deus e Deus te honrou novamente, né? Então a gente precisa todos os dias olhar para a cruz, olhar para aquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas e contribuir, né, retribuir com os ministérios que tem entregado em nossas mãos, com os propósitos que tem entregado em nossas mãos, falar do amor de Jesus, pregar a palavra para as pessoas que estão à nossa volta. Né, eu fico brincando de vez em quando com a minha mãe, brinco com o pastor. De vez em quando aparecem uns menininhos aqui na igreja, né? Os meninos lá perto da minha mãe. Aí o pastor fala assim, quem que é esses meninos aí? Aí eu brinco com o pastor, esses são os discípulos do Antônio. O Toninho está trazendo isso tudo para a igreja, os pequenininhos que moram perto da casa dele. Sei que, como que ele prega para ele? Não, mas ele traz isso para a igreja. Né? Então você vê, a gente tem que ter essa dívida eterna de gratidão com o Senhor. Né? Acho que a melhor forma da gente demonstrar gratidão para Cristo Jesus é pregar Cristo Jesus, é anunciar o amor de Cristo Jesus. E para finalizar, que eu acredito que o meu tempo está quase acabando, né, Pedro? Você já não acabou, né? O pastor já está subindo aqui, né? Para finalizar, eu recordo de uma coisa tremenda. A gente precisa devolver essa gratidão, né? Não porque o Senhor precisa de nós, é porque nós precisamos do Senhor que nós devolvemos, né, a nossa gratidão ao Senhor. E sempre tendo um olhar fitado em Cristo Jesus. Eu falo que Deus ele é maravilhoso. Quando a gente pega lá Apocalipse capítulo 5, a gente vai... Abre sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 5. Vamos fazer a leitura do livro, vai ser mais interessante. Em Apocalipse capítulo 5, a gente vai ver que nós temos uma dívida eterna de gratidão com o nosso Senhor Jesus. Nós temos todos os dias olhar para o nosso Cordeiro e ver que o nosso Cordeiro é o nosso Salvador. E ver que Ele também ele é o único digno de toda reverência, de glória e de honra. Apocalipse, capítulo número 5, versículo 1 em diante, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pôde abrir o livro, e nem olhar para o livro. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, aleluias, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava sentado no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto,
tinha 7 pontas, 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados na terra. Vamos pular um pouquinho mais para frente aí. Lá no versículo 11, diz assim: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e eram números deles, milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é quem? O Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, a honra, a glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja dado ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram, que vive para todos sempre. Aleluias, né? Não vou terminar de ler, não. Então a gente vai ver que o nosso Cordeiro, né? Quando a gente vai, se você pesquisar a história aí, tantos lugares, há sacrifícios de bode, há sacrifícios de outros animais, há sacrifícios de uma série de coisas, mas nenhum desses animais um dia vai ser colocado próximo de um trono. E nenhum desses animais, um dia, ninguém vai se dobrar de joelho diante deles e vai declarar que Ele é Senhor dos Senhores. Nenhum desses animais, um dia, vai ter que abrir um livro que estava selado, que tem o poder ali, o livro da vida, que dá a salvação para o homem, né? Aquele livro que vai abrir e falar assim: Vandim, Pastor Carlos, Gisele, Tássia, Lindaure, assim sucessivamente, né? Chamando nós para a vida eterna. Nenhum desses animais vai poder fazer isso. Mas aquele Cordeiro que foi morto, repete assim comigo, foi morto, mas hoje vive para todo sempre, né? Estará lá e nós haveremos de nos prostrarmos diante dele, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de todo louvor, de honra, glória e ação de graças para todo sempre. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos nesse exato momento, a gente fazer uma oração.